Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Não, você não errou de programa. Esse é o Faz Sentido. Eu sou a jornalista Fabiana Sparrenberger e hoje o nosso tema aqui é a psicologia positiva, a ciência da felicidade. Como convidada conosco aqui, a psicóloga Luciane Piccolotto. A Luciane, que é mestre em psicologia clínica e doutora em educação. Bem-vinda, Luciane. Obrigada pelo convite. Muito feliz, né, com essa recepção, né, com esse canto. Eu ia pedir para a Lu cantar para a gente começar do programa, né? Daí achei melhor, porque daí até fiquei pensando se eu tinha que submeter os nossos ouvintes e telespectadores a isso. Mas é para mostrar o que faz a gente feliz, né, Lu? E cantar é uma coisa que eu gosto muito. Posso não saber, mas gosto e sou muito feliz cantando. Exatamente. Então, para a gente começar feliz o programa, Lupicínio Rodrigues, né, com essa obra-prima, na minha voz, infelizmente, né, gente, é o que temos. Então, vamos conhecer um pouquinho mais a Luciane Piccolotto. Conta um pouquinho pra gente da tua trajetória, quanto tempo trabalha em clínica, pra gente conhecer um pouquinho a Lu, que está estreando aqui no Faz Sentido. Exatamente. Então, muito obrigada pelo convite, pela recepção, né, muito feliz mesmo em estar aqui. Eu sou psicóloga, né? Sou psicóloga clínica, sou formada há 22 anos, já fiz muita coisa. Minha nossa, ela começou com 15, gente. Não, formada há 22 anos. Lu. A Lu parece que tem uns 25 no máximo. Muito bom, né? Por isso tem que se cercar de pessoas maravilhosas. Por isso, a Lu é feliz. A gente olha pra Lu e a gente vê que a Lu é uma pessoa feliz. Então, já fiz muita coisa nesses 23 anos, né? Sempre 22, 23 anos, sempre focada na clínica. Só não cantei, né? Ainda assim. Então, Lu, e tu atendes todos os públicos? É focado em criança, adolescente, enfim, adulto? Como é que é? Atualmente, né, meu público é mais adulto jovem, adulto, né? E não trabalho atualmente com criança pequena, mas já tive também esse foco na clínica. Eu sou terapeuta cognitiva, né, a minha abordagem, né, então a psicologia cognitiva... É da gangue, tá, gente? Eu sou da gangue, que a gente fala que é da gangue. TCC tem uma gangue. A gente tenta trazer o pessoal da psicanálise, até temos conseguido. Temos tentado e temos conseguido. Isso. Mas a gente brinca que aqui é a gangue da TCC, mais uma integrante aí. Mas temos ótimos colegas também nas outras abordagens, né, que poderiam estar aqui também, ia ser uma felicidade também. Então, eu sou professora universitária também, né? 18 anos, um pouco menos tempo que é formada, né? Comecei um pouquinho depois. Dá aula onde, Lu? Atualmente eu estou na FISMA, aqui em Santa Maria, na Faculdade Integrada, né, de Santa Maria, que eu estou aqui há uns 10 anos. Turma boa que tem nessa FISMA, hein? Sim. Já fizemos programas aqui muito interessantes, profissionais saindo da FISMA, hein? Olha, de gabarito. Exatamente, é um curso muito bom, né? Um curso nota máxima na avaliação do MEC. Faço parte há 10 anos dessa faculdade. Já dei aula em outras instituições, na UFSM aqui, em outras instituições em Porto Alegre, né, onde eu atuava antes. E na clínica trabalho, né, com esse foco na terapia cognitivo-comportamental. Hoje a terapia cognitivo-comportamental está numa evolução, né, a gente chama a terceira onda, que né, já evoluiu muito desde que iniciou, apesar de ser uma abordagem relativamente nova, perto, por exemplo, da psicanálise, né, que tem mais de 100 anos. E a psicologia positiva, conceitos dentro dessa... Vamos entrando no tema, então. Já ia convidar a Lu para a gente entender um pouquinho o que é a psicologia positiva. Parece que começou aí nos anos 2000 a ser esse tema. Começou, hoje tem até disciplina, né? Em universidade, em faculdade, disciplina da psicologia positiva, ou ciência da felicidade, como também chamam. Exato, é chamada da ciência da felicidade, né? A psicologia positiva, porque um dos grandes focos é justamente buscar essa ideia da psicologia que por um tempo ficou abandonada, que é como a psicologia pode melhorar coisas que já estão boas ou favorecer, né, virtudes, o bem-estar.
Então, nos últimos anos, né, ganhou mais destaque, apesar de ser uma ideia mais antiga, mas os estudos, o olhar para isso começaram dos anos 2000 para cá, e em 2011, mais ou menos, se consolidou assim, vários estudos com Martin Seligman, né, que é um grande nome dentro do estudo da psicologia positiva, com esse objetivo, assim, de não só focar nos transtornos mentais ou nos problemas de saúde mental, mas sim também das pessoas serem mais felizes, a ideia de buscar mais bem-estar para a vida, assim, de uma maneira geral. Então, a psicologia positiva, ela se dedica a isso, estudando as emoções, o comportamento, as relações, né? E muitos cursos de pós-graduação, de graduação em psicologia, até em outras áreas, têm as disciplinas, né, voltadas para a ciência da felicidade, como se fala, porque isso influencia em todas as áreas da nossa vida, né, no trabalho, nos relacionamentos, né, no bem-estar de uma maneira geral. E isso é saúde mental, né, também. Lu, antes da gente entrar nas virtudes, nas chamadas virtudes, que são esse foco aí da psicologia positiva, vamos para a enquete, né? A gente foi perguntar aí para o nosso público, no quadro Deixa Fluir, algumas perguntinhas aí sobre felicidade. Vamos ver o que apareceu aí para a Lu comentar aqui com a gente. O que a gente perguntou? Primeira questão, se as pessoas acham que é possível aprender a ser feliz? E o que apareceu de resultado aí? 90% do nosso público achou que sim, que é possível sim ser feliz. E 10% que não. É um bom resultado para a gente ficar feliz, né, Lu? É um resultado para a gente ficar feliz porque é um resultado correto, né? Uma resposta certa. Vamos dizer assim, a maioria das pessoas gabaritou nesse quesito, porque realmente, assim, a gente aprende a ser feliz, né? Então, fortalecendo virtudes, né, valores, né, a psicologia positiva fala muito disso, dos valores, das virtudes, dos nossos pontos fortes, né? Então, para aprender a ser feliz não é automático, a gente vai praticar, a gente vai aprender, né, a focar nisso e colocar em prática para buscar, alcançar essa felicidade, né? Então, essa resposta está ótima, né? A gente perguntou também, entre esses assuntos, qual deles que você ouve mais no seu dia a dia? Depressão ou felicidade? E aí nós tivemos aí o resultado, 317 pessoas falaram que ouvem mais sobre depressão e apenas 64 sobre felicidade. Aí eu ia comentar contigo, eu nunca me esqueço num programa aqui do Faz Sentido que eu fiz, que acho que foi com a psicóloga Suzeli. Também é da gangue. Também da gangue, Suzeli, um beijo pra ti. E aí eu falei, olha como a gente tem esse foco sempre no negativo, né? E aí aqui essa enquete mostra, né? Muita gente ouve falar sobre depressão, mas felicidade é difícil a gente ouvir. Ai, mas como eu tô feliz, hoje eu tô numa felicidade. Aí vamos lembrar quando foi que a gente ouviu alguém nos dizer assim, ai, eu tô numa felicidade que eu não me aguento. Já a questão de, ai, tô meio deprimida, tô meio borocochô hoje, é quase sempre. E aí esse exemplo que eu me lembrei, e isso eu nunca tinha me dado conta, Lu, e quase que tá no automático. Então eu fico pensando quanto a gente precisa fazer realmente esse exercício e quanto talvez vai demorar um pouquinho, mas a gente consegue mudar o foco. Que daí eu disse para Suzeli, ai, Suzeli, era um livro, o livro sobre o tema era vulnerabilidade. Aí faltou, ai, Suzeli, só não consegui ler o último capítulo. Eu não disse que eu consegui. Olha, eu tô tão feliz que eu li quase o livro inteiro. Não, eu não consegui ler o último capítulo. É bem e a gente tem muito esse foco sempre naquilo que nos falta, não naquilo que a gente já uma ênfase no negativo, né? Então, assim, só mudando a sentença, tu já tem uma outra. Então, até nisso, assim, na comunicação, porque a gente acaba falando para nós mesmos essas coisas, né? O nosso pensamento são as nossas palavras, né? Então, eu só não li o último capítulo. Olha, eu li o livro inteiro, né? Então, isso é muito maior do que não ter lido o último capítulo. E isso acontece muito. Claro que tem, né, Fabiana, um porquê de tudo isso, né? A psicologia, na sua origem, ela já tinha esse objetivo, assim, de ajudar as pessoas a se desenvolver melhor, aquela coisa mais de autodesenvolvimento. Como, né, historicamente, as coisas que foram acontecendo
não vou me deter muito nisso, mas só no século XX, por aí, com a questão também da Segunda Guerra Mundial, surgiram os transtornos psiquiátricos, os transtornos mentais, né? Estresse pós-traumático, depressão e todos os manuais diagnósticos, e a demanda muito grande para tratar, né, as sequelas, enfim, da guerra e tudo mais. Os psicólogos foram também para essa área, né, do tratamento das doenças mentais. E aí, por muitos anos, ficou muito focado nisso, a psicologia. Né? E isso foi ótimo, né? Hoje a gente tem... Necessário, né? Exato, no momento que era necessário falar sobre isso. Né? Super importante, inclusive, hoje a gente tem claramente, assim, estudos que mostram, a depressão é um exemplo, e talvez por isso se fale tanto, porque a depressão se trata, a pessoa melhora, né, tanto psicoterapia, tem tratamento medicamentoso, então tudo isso acabou dando uma ênfase muito grande, né, porque tem muitas pesquisas e resultados excelentes de tratamento, e ficou um pouco de lado essa questão que é a busca de potencializar, de melhorar aspectos positivos e até preventivo, né, para a pessoa não desenvolver, que aí nos últimos anos começou a se falar mais essa questão do bem-estar, que é a resiliência, né, saber lidar com as adversidades, ter, né, questões fortalecidas para lidar com as adversidades da vida, né? Que ninguém tem uma vida só de sucesso. Eu acho que um passo importante, Lu, para começo, eu vou trazer um exemplo justamente porque é o meu, e como a gente estava se preparando para fazer esse programa sobre felicidade, faz 2 noites que eu não tinha conseguido dormir. Mas, sério, passei a noite inteira, não consegui dormir e tal. No outro dia, todo mundo que eu encontro, não dormi bem, tô com dor de cabeça, me dói a cabeça, tô cansada, aí tô podre. Aí eu fiquei pensando, olha, e essa última noite eu dormi super bem, uma chuvinha, tava assim, dormi que é uma maravilha. Aí eu fiquei pensando, não, mas hoje eu vou dizer para as mesmas pessoas, como eu tô feliz porque eu consegui dormir bem, tô descansada, como é bom, meu dia começou diferente, mas são nas coisas simples. A gente fica muito no automático e a gente não se dá conta do quanto a gente foca e potencializa o negativo. Né? Então, para a gente entrar nas virtudes um pouquinho, Lu, vamos falar sobre essas 6 virtudes que estão relacionadas, então, à psicologia positiva, como um convite, né? Para a gente começar a focar mais nelas. Então, vamos começar lá, Lu, com a sabedoria e o conhecimento. A ideia, assim, de buscar, né, conhecimento, de estar, a coisa assim, bem, de estar em busca sempre do novo, daquela mente, assim, de principiante que a gente... Né, do eterno aprendiz. Do eterno aprendiz, né? Então, de pensar sobre o pensar, né? De estar sempre buscando saber, né? E evoluir, né? Aquela ideia, assim, dos sábios, né? Bem, de como, né? Vem da filosofia muito, né? De como isso faz bem, o nosso cérebro precisa disso, né? Traz um bem-estar, o conhecer, né? A gente fala assim, o se informar, o estar por dentro das coisas, porque isso também vai acabar influenciando na questão no geral, né? Nos relacionamentos, em tu querer estar com as pessoas, tu ter assunto com as pessoas, né? Tu gostar das coisas do mundo, né? Então o conhecimento, a sabedoria, a busca, né? A ideia da mente sempre aberta para aprender, para buscar, né? E se tornar uma mente sábia. Então isso é uma virtude, e claro, tem pessoas, né? Isso é importante a gente dizer, que são virtudes que a gente tem e que algumas pessoas têm isso mais apurado, outras precisam, né, usar mais, né? Então desenvolver mais isso, aí entra o autoconhecimento também, né? De poder estar buscando, assim, saber como é que eu sou, né? Eu tenho que praticar mais isso, eu tenho que... depois eu dando uns exemplos práticos também, assim, de repente nisso, eu tenho um objetivo de ler 15 minutos por dia, né? Então eu vou colocando isso em comportamentos, exato, né? E praticando, tornando isso um hábito. E leitura, a gente também, e aí a gente vai lembrar agora das lives, né? Como pandemia, tanta coisa. Eu, às vezes, estou fazendo a minha caminhada e a minha corrida de manhã, aí estou ouvindo alguma pessoa, algum conteúdo que eu gosto muito, e às vezes deu ali 10 minutos, eu digo, não, mas já deu muita coisa que agora eu tenho que parar e refletir, tentar aplicar esses conhecimentos no meu dia a dia. O que eu ainda faço disso, como é que eu posso melhorar? E isso e quando a gente coloca isso, Lu, como uma prática,
dá aquele sentimento bom de, eu consegui, né? Eu fiz meu exercício físico, eu fiz uma meditação, eu fiz uma reflexão, eu fiz isso por mim, né? E às vezes não é nem tanto o resultado daquilo, mas estar conseguindo se dedicar ao seu melhoramento. Isso é muito... E aí tu traz uma coisa bem importante que faz muito parte disso, assim, que é tu tá focada também naquilo que tu tá fazendo, tu trazer a tua mente para isso, né? Então, é uma habilidade também que a gente nasce com ela, mas a gente acaba deixando meio de lado porque vai funcionando no piloto automático. Então, tu tá caminhando e pensando no que tu tem que fazer depois, tu tá aqui no programa e pensando que depois tem outra coisa para fazer, a mente vai indo, né? Então, trazer a mente para o presente, tá bom, agora eu já escutei o suficiente, agora eu vou pensar sobre isso, né? E aí tu tá nesse estado, né, de atenção plena naquilo que tá fazendo, né? Isso também não é só tá cheio de informações, né? Porque isso é muito fácil hoje, né? A gente tem muito acesso e não tá focado naquilo, né? É muito estímulo e aí tu fica disperso também. Então, isso é exatamente como tu falou, assim, bom, agora eu já escutei, já prestei atenção, agora eu vou parar e vou pensar. A quantidade de informações também vai ser importante, né? Para desenvolver, assim, essa sabedoria, esse conhecimento e aproveitar aquilo para aplicar, né? No dia a dia. A segunda virtude, eu não vou ter coragem, a virtude é a coragem, mas eu não vou ter coragem de extrapolar o tempo que Fernando Barcelos, na técnica, está me avisando que eu preciso chamar o intervalo. Então, na volta, a gente vai falar sobre ela, a coragem. Estamos apresentando Faz Sentido. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Viajar com acompanhante a Dubai ou dirigir rumo ao futuro em um carro elétrico 0 km? Promoção Futuro Próspero Unicred. São mais de R$1 milhão em prêmios incríveis para quem investe no amanhã. Invista a partir de R$5.000 na renda fixa Unicred e concorra a um Mini Cooper elétrico, 20 viagens com acompanhante para Dubai, 20 iPhones, 10 MacBooks Pro e muito mais. Participe! Voltamos a apresentar Faz Sentido. Uma felicidade ter a sua companhia aqui no Faz Sentido, na Rádio CDN na TV Diário, que hoje fala sobre a psicologia positiva, a ciência da felicidade, com a participação da psicóloga Luciane Piccolotti. E a gente estava falando, Luciane, falamos da sabedoria e do conhecimento, que é uma das virtudes, e chamamos no bloco anterior a coragem. Além da coragem, também são virtudes que a gente vai comentando aqui no desenrolar do programa: a humanidade, a justiça, a temperança e a transcendência. Mas eu gosto, Lu, da coragem. Coragem é uma coisa necessária, né, para o nosso dia a dia. Para ser feliz, né? Pra Olha a tua feliz, coragem iniciar, coragem. né? É um programa cantando, né? Cantando, essa gente, coragem. desculpa os cantores. Santa Maria tem cantores tão sensacionais e eu fico sempre pensando neles antes de
fazer esse ato corajoso que é de cantar, mas é que me faz feliz, né, gente? E aí os cantores vão entender o que eu tô falando e vão me desculpar, né, Lu? E é bem isso, assim, né? A coragem é justamente isso, de tu buscar desafios, de tu não né? O medo paralisa, né? E o medo paralisa e faz com que tu perca oportunidades, que tu não enfrente situações sociais, pessoas novas, momentos diferentes, e vai limitando também de experienciar, né? E ter esses momentos prazerosos, porque a felicidade, assim, ela é construída, são pequenas, né? A gente sempre fala, a felicidade está nas pequenas coisas, né? E isso é realmente verdade, se a gente for entender dentro da ciência da felicidade, que todas são coisas que a gente vai construindo e vai praticando no nosso dia a dia em várias ações, né? Então, ter coragem de abrir o programa cantando, né? Conseguir uma coisa que eu sempre falo também para os psicólogos, para os meus alunos, da gente conseguir levar a psicologia, né? É uma ideia, assim, que está se falando muito no dia a dia das pessoas, de uma maneira mais prática e mais acessível, né? Sair dos consultórios, sair dos hospitais, dos manuais diagnósticos e levar para o dia a dia. Então, de conseguir ter essa coragem de transpor, às vezes, aquilo que a gente está na nossa zona de conforto, está mais acostumado, que fica mais protegido, né? Então, quando a gente trabalha essa virtude, a gente consegue ter mais felicidade, se sentir satisfeito, traz um bem-estar. Depois tu vê assim, eu tive coragem, fui lá e frente, e eu cantei bem, né? Além de fazer, eu fiz bem feito. E mesmo se não foi bem, pelo menos eu estava feliz, a gente se permitir ser feliz. Se para ti foi importante, se agregou, né? Isso é o que importa no final das contas. Lu, vamos chamar mais umas enquetes aí para a gente entender o que faz as pessoas, então, serem felizes, né? A gente perguntou na terceira enquete, o que você faz para ser mais feliz? 52 pessoas falaram, eu seleciono as minhas companhias. 57, eu fujo dos meus problemas. 196, isso que a Lu acabou de falar, eu invisto em momentos de alegria. E 12 pessoas, apenas 12 pessoas, que bom, apenas 12 pessoas disseram, nada, felicidade não existe. Então, bem isso, assim, e eu acho bem importante, assim, a questão, é um item, assim, muito falado de selecionar, cercar-se de pessoas maravilhosas, né, a gente fala assim, está escrito muito assim até nos estudos, de buscar pessoas que também, né, tenham isso, não adianta ter muitos amigos, ter muitas pessoas e não ter, né, um engajamento mesmo, não ter conexão, né, então, muitas vezes a gente percebe, assim, pessoas que estão nos meios, mas não se conectam, né? Isso não precisa nem ser só fisicamente. A gente teve um grande exemplo agora com a pandemia, aquelas pessoas que sofreram muito, porque a gente teve um isolamento físico, né? Até o nome, né? Isolamento social, assim, faz, né? Porque a gente não pode estar com as pessoas. Mas, na verdade, a gente podia estar com as pessoas, se conectando com as pessoas, ou online, né? Ou à distância. A gente não precisa do contato, necessariamente, do contato físico sempre. Mas ter essa conexão, então, ter contatos, ter pessoas que tu pode contar, que tu realmente tem, ser genuíno, né? Nos relacionamentos e ter pessoas que também têm essa vontade de gostar das pessoas, de gostar de socializar, de estar junto, não só para coisas, né, para festas e coisas, estou falando de uma maneira geral, assim, da interação social. O ser humano é um ser social, né, o nosso cérebro sofre quando a gente é impedido, né, de ter contato com as pessoas, que foi uma das coisas que trouxe muito sofrimento emocional na pandemia, né, então buscar isso é uma das coisas que favorece muito. Então, essas pessoas que responderam as companhias, elas influenciam muito, né? Às vezes a gente pensa, energia negativa. Não, muitas vezes são as companhias mesmo, que talvez não são pessoas que têm essa mesma virtude. Dia né? desses... A gente fica contaminado. Dia desses, Lu, eu até tive que me explicar no jogo de cintura, porque eu disse que eu fugia daquele chato crônico, daquele perfil, Lu, que é mala todo o tempo. Não é a nossa chatice do dia a dia, porque isso a gente tem as chatices do dia a dia. Mas aí me disseram, mas tu é tão melhor do que as pessoas para fugir. Eu digo, não, gente, é porque eu ainda não tenho a habilidade suficiente para não me deixar contaminar pelo mala, pelo chato, pelo que está sempre reclamando, sempre, né, trazendo alguma questão negativa. Então eu saio de perto. Se eu ainda não consigo filtrar aquilo e seguir bem,
eu saio de perto. É uma estratégia minha, certo ou errada, não sei, mas funciona. Funciona. Então, a importância da gente realmente se cercar de pessoas maravilhosas. O Faz Sentido, por exemplo, só tem profissionais maravilhosos, né? E a Lu foi indicada por dezenas de profissionais aí. Por quê? Porque se é um momento em que se eu estou aqui, como eu disse pra Lu, eu queria fazer um Faz Sentido por dia. Se são momentos em que eu sou feliz, em que eu sei que vai ser um momento importante, eu vou querer me cercar de pessoas que vão me trazer essa alegria, né? Exatamente. Eu me cerco de pessoas maravilhosas, né? Então, tu vês todo esse grupo aí, né? O Carlos, o Patrick, a Kelly, né? E tudo mais, são pessoas maravilhosas, né? E realmente, assim, isso é uma coisa que a gente tem que colocar em prática mesmo, né? Não adianta só estudar, né? Também nós, psicólogos, e não usar conosco mesmo. Eu sempre falo, assim, né? Tem que gostar, né? E ainda mais nessa profissão. E tu falou uma coisa bem importante do chato ali, do reclamar, né? O reclamar é algo assim que um dia sem reclamar, tem exercícios para isso, né? Pra Olha gente, que assim, maravilhoso. Ensina pra gente, Lu. Gostei disso aí. Você também já imaginou, né? Ai, podia ensinar pra fulano. Mas eu quero aprender, né? Porque também tem dias que a gente tá nesse botão aí do reclamar. E o reclamar é uma coisa que entra também na questão da justiça e tudo, porque assim, eu tô no trânsito, nossa, como tá demorado isso aqui, eu tô reclamando, né, parece que assim, as coisas não estão à minha altura, eu não posso me submeter, então é injusto eu estar andando no trânsito e estar com pressa e o trânsito não andar, né, então começa a achar que tudo deveria estar num padrão, né, perfeito para mim conseguir fazer as minhas coisas. E a gente reclama, né, às vezes mentalmente ou verbalmente muito. Então acaba sempre, que é o que a gente falou lá no início, focando em coisas que não estão saindo perfeitamente, né, como deveria. Então a gente não vai ter sempre as condições perfeitas para tudo, né? Então a gente tem que aprender assim, tirar o positivo disso, né? Eu vou me atrasar, ou eu estou com pressa, mas eu estou indo, eu estou bem, eu estou ouvindo, né, a rádio aqui, né, estou me divertindo com a Fabiana, estou escutando, né, algo agradável. Então, buscar o aspecto positivo e substituir a reclamação é um exercício e é um hábito. Vira um hábito, tanto para reclamar como para não reclamar. É que a gente já vem com o botãozinho da reclamação, a gente só tem que aprender a girar. O que a gente perguntou também, Lu, para você, o que é a felicidade? 63 pessoas marcaram satisfação no trabalho e em casa. 122 pessoas, satisfação comigo mesma, em relação aos outros, estar feliz com a gente. E por fim, cada dia é um dia, depende, 125 pessoas. Então é bem isso, assim, a satisfação no trabalho, em casa, é uma coisa que se traz assim, o bem-estar, né, nas relações familiares, né, os vínculos, é importante. Tem estudos, né, pessoas que têm companhia, que têm um companheiro, que não tem, pessoas que têm filhos ou famílias que têm uma família maior, menor, isso influencia, né, claro que não é determinante, porque a família ou ter vínculos familiares, não necessariamente estou falando de consanguíneos, né? Então a família, né? As pessoas que tu tem apego, que tu faz um vínculo, isso importa, sim, e as pessoas que têm vínculos assim afetivos se sentem mais felizes, né? Favorece o bem-estar. Também com se sentir bem no trabalho, né? A questão da realização te torna inclusive mais produtivo. Então, as empresas... O seu propósito de vida estar ligado também com o objetivo do trabalho. Que é o que faz, eu acho, a gente ter todos os dias vontade de ir lá trabalhar e ser feliz, porque a função, ela está atrelada, de alguma forma, ao seu propósito de vida. Eu, Fabiana, meu propósito de vida, eu quero minimamente fazer, ou minimamente não, o maior tempo possível, fazer a diferença na vida dos que me rodeiam, né? Tentar de alguma forma ajudar os outros. Então, com o jornalismo, isso me traz a possibilidade de fazer isso no meu dia a dia, que é fazer uma reportagem de uma família que está precisando de alguma coisa e aquela família conseguiu o atendimento de saúde ou conseguiu melhorar as condições da sua comunidade. Isso tem toda a ligação com o meu propósito de vida.
Então, obviamente, eu vou ser feliz. Exato, e objetivos, né, que não precisam ser sempre pequenos objetivos, foco naquilo, né, então a gente entra naquele estado que também se fala de flow, né, que tu esquece o tempo, não vê o tempo passar. Nossa, passou tão rápido, né, a gente já extrapolou o intervalo, é quando tu tá realmente, né, engajado, porque tu tá no teu propósito, e aquilo te faz tão bem que tu nem vê o tempo passar. Então esse é o estado, assim, que a gente entra nesse atenção plena, num estado de flow, quando a gente se conecta mesmo com aquilo que faz sentido, né, para nós mesmos, para o nosso propósito, independente do que for, né? Se for um trabalho menor, um momento na rua, ajudando alguém, ou em casa, cozinhando, fazendo um trabalho, se eu estou engajada naquilo, se eu estou com foco naquele momento, no presente, eu vou sentir satisfação, né? Claro que tem que se conhecer, né? Um autoconhecimento, o que eu gosto, o que me traz bem-estar, o que me faz eu me sentir bem, para daí buscar, né? Qual... Perguntamos também sobre as pessoas felizes. O que o pessoal acha sobre as pessoas felizes? Como é que elas são? 25 pessoas falaram que elas aparentam ser mais atraentes. 75, essas pessoas felizes, elas lidam melhor com os contratempos do dia a dia. 46 disseram que essas pessoas felizes sabem tomar decisões e são mais criativas. E 151 pessoas, tudo que está acima e muito mais, né? Então, a gente conseguir enxergar também, Lu, identificar nas pessoas felizes, né, o como é agradável, como realmente elas são mais atraentes, elas lidam de uma forma melhor com aqueles desafios do dia a dia, elas são criativas na hora de tomar a decisão, né? Realmente, se você for lembrar de uma pessoa feliz, você vai ver o quanto que parece que para ela tudo é fácil, né? Isso, eu ia falar isso quando tu comentaste, assim, que tu não dormiu bem e tudo, e muitas vezes a gente passa essa ideia, assim, eu comentei que eu não dormi bem, e isso antes, né, nos bastidores, e isso é uma coisa que com muita frequência acontece, assim, porque a gente não fica... olha, eu não dormi bem, ou tive um problema, um contratempo em outra área da minha... Mas eu vou lá e vou fazer o que tem que ser feito. As pessoas que vão estar ali estão contando comigo, né? Então, a gente vai se envolver apesar das adversidades, né? E isso realmente as pessoas felizes conseguem levar dessa forma. E podem passar uma ideia justamente de não ter problemas, né? Então, isso é bem importante também, que não é essa a ideia. Ser feliz é não ter problemas, não ter adversidades. E sim lidar, né? Como a gente vai lidar com eles. E também, Lu, agora tu falando assim, que eu acho que às vezes as pessoas confundem. Mas então quer dizer que eu não posso ficar triste? Quer dizer que eu não posso vivenciar a tristeza? É diferente, né, Lu? Claro que pode e deve vivenciar a tristeza. Ela é uma emoção universal, como fala, né? Então é importante a gente sentir, mas dar um significado para aquele sentimento. Exato, e acolher a emoção, né? Aceitar a emoção, mesmo que sejam emoções negativas, porque elas são legítimas também. Então, tu não vai estar feliz no momento que tu recebe uma notícia ruim, por exemplo, da perda de alguém, ou de um problema muito sério na tua vida. É legítimo, ou o fim de um relacionamento, eu sempre falo, porque não vai sair saltitando, né? Se terminou um relacionamento, uma coisa que... Então, assim, é legítima as emoções mesmo as negativas, mas elas passam, né? Então, não é não sentir, nem fugir disso, porque daí é uma falsa felicidade, né? Tu nunca ter problemas ou nunca estar se sentindo triste ou ansioso, né? Algo assim. Então, é acolher, lidar com ela, e o que fazer com aquela emoção, né? Não sair assim agindo baseado naquilo. Não, eu vou lidar, eu vou regular isso. Então, por exemplo, eu estou vivendo um luto ou eu estou vivendo uma separação, eu vou aproveitar e me cercar dessas pessoas maravilhosas, eu vou procurar ajuda, eu vou focar nos meus pontos fortes, né? Que aí entra isso nas minhas virtudes, que pode ser o trabalho, né? A criatividade, sim, ela melhora muito quando as pessoas são felizes, o desempenho, a produtividade, tanto que empresas têm investido muito em trabalhar, né, os pontos fortes e a questão das virtudes nas equipes, porque melhora também a produtividade. Então, outras áreas vão dando esse suporte quando em alguma questão aparece uma emoção negativa por uma diversidade na vida. Ninguém está livre, né, Sim. disso.
perguntamos também justamente sobre esses acontecimentos aqui que a Lu trouxe, separações, mortes, enfim. O que a gente perguntou? Felicidade, afirmou assim, felicidade não depende dos acontecimentos da sua vida. Isso é mito ou verdade? 56% das pessoas falaram que é um mito e 44% que é verdade. E aí, Lu? E aí que ficou bem dividido, né? E é a pura verdade, assim, porque não tem um certo, um errado, né? Eles interferem, sim, e são os acontecimentos da vida que eu acabei de falar, né? Não vai, é legítimo ficar triste, tem aquele filme Divertidamente, que é um filme infantil, mas ele é muito bom para educar sobre as emoções. Porque ele traz bem isso, como eu queria que a alegria estivesse aqui, como eu queria que o amor estivesse aqui. Aí ele no filme mesmo diz, né, mas às vezes é normal ficar triste, né, então as emoções vão conversando. Então tem isso, assim, o problema não é o controle das emoções negativas, é conseguir regular elas, porque elas fazem parte da vida. Eu sempre gosto de dizer para os pacientes, ninguém tem uma vida só de sucessos ou só de fracassos, né, é uma alternância. Então, e eles vão vir para todos, né? Os acontecimentos ruins, a gente não vai ter como evitar, mas o que a gente pode fazer é trabalhar as nossas, né? Dar sentido às emoções que vão aparecer nesses momentos. E aí a gente viu, né, agora, por exemplo, de novo, né, o que a gente viveu nos últimos anos, que não tem como fugir, que foi para todo mundo igual, tá? E aí aquelas pessoas que até melhoraram e evoluíram e conseguiram, né, vários treinamentos que a gente fez, né, para terapeutas, e eu me lembro muito de um que eu fiz no Instituto Beck, que é onde veio a terapia cognitiva, que é a Judith Beck. Ela falou assim, sejam terapeutas com vocês mesmos para poder, né, ficar nesse papel de cuidador e de dar apoio para as pessoas que procurarem nesse momento. E aí ela disse assim, acolher as emoções e fazer o que é possível, né, dentro do teu alcance, acolher sem julgamento, né, e por quê que a gente está passando por isso, porque não adianta, né? Então acolher que era um momento difícil, que a gente ia ter que passar, enfrentar isso e fazer o que estava no nosso alcance, né, diariamente, para conseguir superar. Então, assim, eles vão vir esses momentos, né? E essa é a ideia. E os pontos fortes estão ali para isso, né? Vamos ter que lidar também, Lu, com o tempo. Mais um intervalo aí, não tem jeito. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Faz Sentido. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Viajar com acompanhante a Dubai ou dirigir rumo ao futuro em um carro elétrico 0 km? Promoção Futuro Próspero Unicred. São mais de R$1 milhão em prêmios incríveis para quem investe no amanhã. Invista a partir de R$5.000 na renda fixa Unicred e concorra a um Mini Cooper elétrico, 20 viagens com acompanhante para Dubai, 20 iPhones, 10 MacBooks Pro e muito mais. Participe! Voltamos a apresentar Faz Sentido.
Voltamos então com o Faz Sentido, que confirmei com a técnica, Fernando Barcelos, com a produção Luísa Neves, já ia esquecendo da Luísa Neves. O Faz Sentido, que é o programa mais feliz da grade de programação da Rádio CDN e também da TV Diário. Tá fechado, né, Fer? É o mais feliz? É o mais feliz, então confirmado. Então fizemos enquete, mas decidimos aqui, né, com a Val da Lu, que é a especialista do programa hoje, então é o programa mais feliz. Lu, continuando com as enquetes, então, perguntamos também para o nosso público no quadro Deixa Fluir com as enquetes. Hoje, as pessoas são menos felizes do que eram antigamente? Olha que pergunta boa. Hoje, as pessoas são menos felizes do que eram antigamente? O que as pessoas falaram? 119 votos, 39% dos participantes falaram que é um mito. E 184, maioria, 61% dos votos, disseram que é verdade. As pessoas hoje são menos felizes do que eram antigamente. E aí, Lu, tem como medir a felicidade do passado e do presente? Aí, como é que estamos nessa? Pode ser que sim, né? Que faça sentido na questão, assim, o que acontece com toda a evolução, todas as demandas que a gente, né, acaba sempre tendo uma busca, aquela coisa inatingível, eu conquistei alguma coisa, mas aí tem outra. Talvez no passado, né, as pessoas não tinham tanto acesso a tanta coisa. A questão das redes sociais, das comparações, né, também é uma coisa muito mais da sociedade atual. Nas redes sociais nós só temos pessoas felizes, Só pessoas felizes. Só pessoas felizes. É bem interessante isso. Ontem, ou segunda-feira, eu tive uma psicóloga supervisionando a minha, que é a Vitória do Espírito Santo. Ela é uma influencer com mais de 500 mil seguidores, tudo. E, inclusive, lá no perfil dela também ela fala da vida real dela. Então, uma blogueira, influencer, né, perfeita, maravilhosa, psicóloga, e fez o diagnóstico, né, ela mesma foi identificando o diagnóstico do filho, né, que tem um transtorno no desenvolvimento. Então, assim, eu achei bem interessante isso, assim, ela mostrar, né, isso porque as pessoas têm muito essa coisa de achar quem é blogueiro, quem vive na internet é só feliz, né? Só mostra coisas boas, só tem... E aí, imagina o sofrimento que isso pode desencadear em muitas pessoas, né? Exatamente, muito, né? Porque a pessoa vai ali buscar e ela acaba, não, aquilo eu não tenho ainda, aquilo eu preciso atingir. Então, demonstrar muitas vezes a vida real. E eu acho que isso pode ser uma questão que na sociedade hoje, atualmente, pode também fazer com que as pessoas se sintam mais insatisfeitas, porque aí tu acaba não olhando para aquilo que tu tem, né? Não sendo grato, não conseguindo valorizar aquilo que tem e buscando aquilo que vê ali como uma referência ou como um modelo. Os padrões, né, que a gente acaba, às vezes, usando de uma maneira distorcida. E outra coisa, Lu, que a gente precisa fazer mais é celebrar as pequenas conquistas, né? A gente tá num ritmo de correria tão desenfreado, assim, tanta coisa, tantas tarefas, tantas missões, uma atrás da outra. E a gente tem conquistas no dia a dia. Eu tô procurando fazer mais isso, olhar o que eu fiz no dia e celebrar. Poxa, mas consegui fazer tal coisa e foi tão importante, me trouxe tanto aprendizado, e a gente não costuma fazer isso. Porque a gente tem cada vez mais tarefas, cada vez mais coisas para fazer. E parece que conseguir desenvolver tudo e estar tudo virou uma obrigação. Virou uma obrigação, como não, isso é só mais do mesmo. E não, a gente precisa ter esse olhar, essa celebração nas pequenas coisas que a gente consegue. A gente vai olhar lá na nossa lista de 10 coisas que eu tinha para fazer no dia e vou achar, puxa, mas a 9ª e a 10ª eu não consegui fazer. Mas e todas as outras que eu consegui? E o que aquilo me trouxe de bom? E isso é uma coisa assim que a gente fala muito, e está muito na moda falar, né, da gratidão. Isso é um exercício de gratidão, celebrar as pequenas coisas que eu consegui, que eu alcancei, que eu fiz, mesmo que sejam tarefas diárias, né? Conseguir ir para o trabalho, conseguir fazer uma atividade, conseguir cuidar da minha saúde, comer, fazer alguma coisa do dia a dia, né? Então, ter esses momentos prazerosos e também conseguir reconhecer e ser grato por isso, né? O exercício de gratidão é uma coisa que faz as pessoas se tornarem mais felizes, e é um treino, é um hábito, né? A gente, bem como tu comentou, assim, acaba não tendo esse hábito de olhar hoje o que eu fiz
que me deixou bem, eu sou agradecida pelo que hoje, né, de todo o meu dia. Será que não tem nada ali que possa ser? E as celebrações, né, de olhar o que foi feito, de olhar o que está acontecendo. Uma sugestão que alguns autores trazem é o nosso aniversário, né, quando a gente comemora, né, ou celebra o nosso aniversário. Não significa fazer uma festa, mas no sentido assim de dizer para as pessoas, de mostrar que é uma data importante, né, na nossa vida, e é a data mais importante na vida de qualquer um, é universal isso, e deixar as pessoas se parabenizarem e aceitar, né, esses parabéns por uma data que é merecida celebrar, que é a tua vida, né? Então, olha que exercício, e que muitas vezes, eu não gosto de comemorar meu aniversário, muito ligado à festa, coisa assim. Não, mas celebrar não é ser grato por estar comemorando, por ter vivido mais um ano. E é um ótimo exemplo. É um dia muito feliz, né, gente? Eu sou bem feliz, não tem festa, e ainda mais nos últimos anos, né, gente? Nem pôde ter festa, mas e até porque é o momento da gente enxergar o quanto a gente faz a diferença, isso que eu falei antes como propósito, quanto a gente faz a diferença na vida, no dia a dia de tantas pessoas. Perguntamos também, Lu, se os jovens como nós, a Lu bem mais do que eu, né? Olha. Porque a Lu foi professora do... Gente, a Lu, eu quero fazer esse elogio para deixar a Lu feliz, que ela merece também. A Lu foi professora do Cadu, do Patrick... E olha só, gente, a Lu começou com 15 anos, porque só pode, tem que ser essa a explicação, né, tão jovem. Então, Lu, jovens como nós, são mais felizes do que as pessoas mais velhas? 283 pessoas, 84% disseram que é mito, que os jovens não são mais felizes que as pessoas mais velhas. E 16%, 55 votos, falaram que é verdade. E daí, Lu, felicidade está atrelada ao tempo vivido? Não, a maturidade, não? A maturidade, eu acho que pela questão de conseguir olhar a maturidade, né, acaba também tendo a maturidade emocional, e a gente consegue ter um olhar, né, para ser grato com mais facilidade, consegue valorizar as conquistas, né, celebrar as conquistas, e tudo isso, acho que a maturidade sim ajuda, né, e talvez por isso as pessoas com mais idade vão sendo, né, ou sendo mais felizes. Mas também não é só isso, né? Claro que tem coisas do temperamento e tudo mais. Mas acho que com o tempo, com o passar do tempo e com o aprendizado, porque a questão até das adversidades, de passar por momentos difíceis e enxergar o lado positivo, também é a busca da felicidade. Aquilo que a gente fala como né, o sofrimento que faz a gente crescer. O bem sofrer, né? O bem sofrer que falam tanto. A gente não vai conseguir saber o porquê eu tenho que passar por aquela situação. Mas se a gente perguntar o para que tal situação veio para mim, impossível a gente não encontrar respostas e possibilidade de aprendizado aí, né, Lu? Exato, aquela coisa que tu não tem como fugir, mas que tu vai, então vou aprender com isso, né? E eu acho que com o tempo, quanto mais experiências, né, e os anos vão ajudando a gente a acumular experiências, isso sim pode favorecer, né? A gente olhar para as coisas com, né, sentir emoções mais positivas, tanto pelas coisas que foram feitas, bem feitas, e porque além do mais, né, a idade, tu olha para trás e tu vê o que tu fez, tem satisfação pelo que fez, e quando tu vê assim, fiz e fiz bem, né, muitas coisas. Então isso traz bem-estar e traz felicidade. Então, né, tem essa relação positiva entre a idade e a felicidade. Não que uma pessoa jovem não possa também ser, né? Felicidade não é uma questão de inteligência, a gente afirmou na enquete. 34% das pessoas disseram é mito e 66% disseram que é verdade. Felicidade não é uma questão de inteligência. E aí, Lu? O que acontece assim, com as funções cognitivas, como a inteligência, o raciocínio, a tomada de decisão e tudo mais, não adianta eu ser inteligente se eu não uso a minha inteligência. Então, a habilidade cognitiva, né, a gente ter isso, que é o que nos diferencia dos outros seres humanos, né? Eu ser inteligente, eu conseguir ter atenção, pensar, ter memória, tudo isso. Mas eu saber usar as minhas capacidades cognitivas. Então, eu ser inteligente por si só
talvez não me traga felicidade, mas se eu sei usar a minha inteligência, se eu me dou conta da minha inteligência, eu posso sim, né, favorecer isso para os meus pontos fortes, para minhas habilidades. Então, eu vou saber identificar algo que eu tenho mais facilidade, né, falando como função cognitiva. Então, eu sou melhor nas humanas, nas exatas, e aí eu vou, sim, né, focar mais nisso, né, elevar meus pontos fortes. Então, nesse sentido, a inteligência, não só o fato do QI, né, mas de eu ter, porque isso a gente tem, essa função cognitiva nós temos. O quanto eu uso aquilo, né, e o quanto eu sei usar, o pensar sobre o que eu penso. É um fator que realmente pode favorecer. E por fim, perguntamos: casais com filhos são muito mais felizes? 72% disseram que é mito e 28% que é verdade. Casais com filhos são ou não são mais felizes, Lu? Depende para quem, né, for perguntar. Eu vou dizer que sim. Tu vai dizer, eu vou dizer que sim também. Exato. Mas isso é muito relativo, né? Claro que as pessoas que têm filhos e tudo acabam, né, se envolvendo, porque entra muito a questão do engajamento, do propósito, né? Que é aquilo que a gente muito fala. Quem é pai e mãe sabe que tem um motivo maior para levantar, para trabalhar, para querer fazer as coisas, para ajudar a ter um mundo melhor, porque tu tem, né? Isso é a tua espécie, né? E tudo mais, até instintivo. Mas não necessariamente a questão, né, de ter um filho. Acho que é o propósito em si, claro, os vínculos afetivos e tudo mais. E hoje é uma coisa muito, né, muitos casais e muitas pessoas decidem não ter filhos e se engajam em outras. Tem que ter algo maior, né? Então, assim, tanto questões de espiritualidade, né, questões de propósito, a questão da transcendência vem muito isso. Esse senso, né? A gente falava na virtude, né, Lu? Acho que a gente pode falar um pouquinho aqui também do senso de humanidade, né? Que tem muito essa relação com a empatia, com o olhar para o outro, com a solidariedade, ter esses propósitos de fazer a diferença para o outro, tentar ajudar de alguma forma. De deixar a tua contribuição, né, para o outro, para o mundo, né, para os outros. Então pode ser se engajando numa causa social, né, com animais, com pessoas, e claro, e a família, ter filhos, né, tu acaba te engajando muito nisso, porque aí tu, né, é tua responsabilidade, vamos dizer assim. Mas não necessariamente precisa ser filhos, né? Então pode ser vínculos e causas, né? Propósito. Isso faz, né, com que as pessoas se sintam melhor, mais felizes. Lu, agora vamos ir para a prática do dia a dia. Aí eu no intervalo eu falei com a Lu aqui, eu digo, vamos ajudar o povo, Lu, a fazer esse treino, esse exercício para a gente começar a focar mais nessas virtudes, nessas emoções positivas que podem nos ajudar a aprender a sermos mais felizes. E eu estava falando para a Lu que um exercício que eu li dia desse, achei bem interessante, não consigo fazer no meu dia a dia, mas está ali nas minhas metas, vou conseguir, até porque eu tenho muita confiança de que isso vai fazer mesmo a diferença. É apontar lá no final do dia, faz um diário da gratidão. 3 coisas que tu fizeste no dia e que te trouxeram essa sensação de bem-estar, que te fizeram felizes, que tu curtiu fazer. Coloca lá 3 coisas por dia. E aí, eu acho que é esse, e a Lu vai nos explicar se é esse o sentido mesmo se esse é o propósito do exercício, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar a focar, a focar nesses momentos, que eles passam às vezes meio que batidos. A gente fica muito naquele foco do negativo, o que deu errado, poxa, teve tal reunião, teve tal coisa que eu não gostei, tal coisa me deixou aborrecida, irritada, e a gente não consegue ter esse olhar para essas coisas boas que acontecem no nosso dia a dia. É esse o propósito? Exatamente, assim, é criar o hábito, né? Claro que uma coisa importante, assim, também, né, e hoje também está muito em alta, né, assim, pequenos prazeres, né, ao longo do teu dia. Então, tu ter o autocuidado, né, envolve isso, tu cuidar das tuas emoções, cuidar do teu corpo, cuidar do que tu pensa, né, do que tu faz, e conseguir, né, colocar isso no teu dia a dia, na tua lista de tarefas, né, pequenas coisas. Então, pode
pode ser tomar um chimarrão, pode ser conversar com uma amiga, não precisa ser, né? Mas isso fazer parte, né, da nossa rotina, doses pequenas, né, inclusive neuroquimicamente, o nosso cérebro também precisa, né, dessa dopamina, e isso também aí poder estar prestando atenção. E ao final do dia, né, o diário da gratidão, a gente ensina as crianças, né, tem como ensinar os filhos. Fala do potinho da gratidão. Né, da gratidão, por o que hoje eu sou grato, né, e aí tu pensar no final do dia e olhar aquela tua rotina, porque eu consegui sentar e tomar um chimarrão, né, com calma, conversando. Então, 5 minutos, não precisa ser, mas conseguir olhar para isso. E aí tu começa a te automonitorar, né, o teu pensamento, o teu foco atencional, tudo se direciona para identificar esses momentos ao longo do teu dia, porque tu vai anotar, né? E aí tu começa um automonitoramento, e aí tu começa a tornar isso consciente. Isso também ajuda aquilo que eu comentei antes da atenção plena. A atenção plena é o foco no presente, é trazer a nossa mente para o hoje. O único tempo verbal que a gente consegue administrar é o hoje. O passado já passou e o futuro ainda não aconteceu. Por que é tão difícil, né, Lu? A gente, eu digo que 99% das coisas que a gente teme que aconteça, a gente está olhando lá para o futuro e daí tá angustiado, gera ansiedade e tal. São coisas que 99% das vezes não vão nem sequer acontecer. Né? E é nisso que a gente coloca o foco. E isso gera ansiedade, né? Porque eu fico na expectativa, ou às vezes no passado, alguma coisa que não deu certo, aí vem uma tristeza, né? Então, se eu olhar para o passado com gratidão, focar nas coisas que eu conquistei, a minha sensação emocional vai ser outra. E se eu olhar com esperança e otimismo para o futuro, também, né? Então, olhando para as coisas que eu consegui, para a gratidão, fazendo esse exercício do diário da gratidão, eu vou começar a focar nisso, me automonitorar e tornando isso um hábito. Isso é aprendido, a gente consegue aprender, não é uma coisa automática. Né? Tem que direcionar. Além do exercício da gratidão, Lu, mais alguma dica que a gente pode deixar rapidinho, porque já estamos no final do programa. E assim, eu acho que uma dica que parece ampla demais, mas é super difícil, que é isso do viver no presente, né? Não é assim, a vida é o agora, não. Mas é naquilo que eu estou fazendo, de eu conseguir, assim, o que eu tenho controle, que eu posso... Né? Vem um pensamento de amanhã, vem alguma preocupação. Tá, mas isso está no meu controle para mim conseguir lidar hoje, o que eu posso fazer hoje para aquilo, e não ficar ruminando, né? E ser. Por isso exemplo, eu estou aqui, diferença. Deve ter a minha agenda ali tem 5 reuniões, mas eu estou sendo extremamente feliz aqui com a Lu, aprendendo, usufruindo desse momento. Acho que a gente se permitiu usufruir do presente. Já tem que terminar, Fernandinho, já tem que terminar. Agradecer a Luciane Piccolotto, foi realmente uma imensa alegria te receber aqui. Vamos com certeza conversar com os nossos ouvintes e telespectadores mais vezes, trazermos esse momento de felicidade outras vezes com a Lu aqui. Obrigada pela sua companhia, espero vocês no próximo domingo. Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados.